Bem, então tudo começou com essa nossa vontade de fazer música, já fizemos em outras ocasiões para festivais, mas dessa vez tinha um endereçamento, né? A reflexão filosófica, o pensamento filosófico sobre a existência, a inspiração em Platão e Chico Xavier, né? Com essas concepções da vida, da pós-vida, enfim. E aí começamos a compor, escrever, compor e caseiramente gravar, né? E foi meio que difícil essa fase. Mas mas pensar numa coisa dessa assim, fugia completamente assim dos nossos recursos, né? Porque nós tínhamos que pensar então em músicos profissionais, e aí estúdio, tempo deles, seria uma coisa meio complicada. Pensando nessa questão de recurso, é que a gente decidiu criar, né, elaborar um projeto musical colaborativo, né? E então emprestamos essa concepção de colaboração, né, que hoje está muito em moda, com as questões tecnológicas, com os intercâmbios, interatividade, e buscamos então esse projeto musical colaborativo. Falamos dele em nosso meio, em nossa roda, contatando alguns músicos que não tinham a menor ideia do que é que a gente queria, né? Principalmente quando falávamos de músicas de reflexão, né? Então o pessoal ficou meio esperando para ver o que era, né? E depois, como a Neuza já disse, quando tínhamos já todo um repertório, né? A princípio com 10 músicas, começamos a nos arriscar e buscar mostrar isso para músicos, né, da nossa região que tem um trabalho profissional reconhecido, valorizado. E o nosso primeiro contato foi o Gustavo, né, o Gustavo Scaranello, e foi também através dele que o nosso primeiro músico foi para o estúdio, que foi o André violinista. O André, por exemplo, que mudou uma das cordas do violino dele, que foi uma coisa que ele inventou. Nós decidimos também que, como buscaríamos a colaboração, nós teríamos que dar total liberdade para os músicos, né? Então o nosso CD teria um percurso totalmente às avessas, né? Ele já tinha voz, quando voz é a última coisa que se coloca, ele já tinha um violão que perseguia todas as músicas para mostrar o que ela era em termos de composição melódica, e com esta base, né, que nós passamos a chamar, entregávamos aos músicos para que eles ouvissem as músicas e buscassem uma identidade com uma, duas ou o máximo possível, né? E o Rogério tocou conosco muito tempo, e quando a gente buscou a percussão, foi o primeiro nome que apareceu, foi o dele. Pois é, daí o Rogério vem com seus vasos, com seus blinhos, com seus ritmos, né? Uma pessoa também maravilhosa, né? Criativo, bastante competente no que faz. O Lucas, a gente trazia ele para casa, ele montava o instrumento dele e a gente discutia junto, né, o arranjo, passava para ele algumas frases musicais possíveis de serem encaixadas na música, e ele rapidamente pegava o clima da música e tudo. O Lucas foi um ganho também maravilhoso.
Tristeza bateu forte, minha vida ela abalou. O Lucas também teve uma colaboração importante, que foi a transcrição em partitura das nossas músicas, né, para o registro de direitos autorais do projeto. Um trabalho bastante esmerado, de muita responsabilidade. E depois do Lucas nós já tínhamos então percussão, violino, teclado, né? E aí buscamos o flautista, não é? Foi quando chegou a flauta pra gente, também um músico bastante conhecido nosso, que já trabalhou conosco em outras épocas. Na primeira que eu mostrei, ele já se encantou, já conseguimos fazer um arranjo para flauta. E o Seiso fez o didgeridoo também, que é um instrumento lindo, né, que ele faz. A essa altura, né, o nosso CD, ele já tinha uma gravação atualizada com todos esses instrumentos, já éramos quase uma banda, mas ninguém se conhecia, ninguém se encontrava. E com isso em mãos fomos atrás dos guitarristas, compositores, que exatamente, né, nós já falamos, o Gustavo, e também o Marcelo Modesto, que é conhecido da Neuza. Marcelo é uma pessoa que né, eu conheci desde criança, né? Ambos fizeram gravações nos seus próprios estúdios, encaminhando para o nosso estúdio de base, e fomos então fazendo essas adequações. E o Gustavo também trouxe pra gente o Du Longuin, que é o baterista, né? Uma pessoa incrível. Pois é, e nós não podemos deixar de dizer também do trabalho, né, do nosso querido Tarsis, que o tempo todo ele foi o gestor desse projeto musical do ponto de vista da técnica, da captação. A gente provou que é possível sim fazer com pessoas ocupadíssimas, né, com pessoas competentes, né, com trabalho de qualidade, música sem ainda um endereçamento comercial, sem uma certeza comercial. Mas que durante a sua criação muita coisa já aconteceu, muitas das mensagens já foram vivenciadas sobre o ritmo da humanidade nessa sociedade tão acelerada em que nós vivemos. Sentimentos e atitudes, palavras que... Vamos ouvir o solilóquio. Vamos ouvir o solilóquio, né? Certo? Palavras que movem aprendizagens, Vai ter que fazer guitarra, depois entra no B e tal. Todas as coisas lá. Pode pôr lá. Vai, eu acho que dá pra ir. Ela dá uma, a gente sabe que deu uma. De malas prontas outra vez.